Olá, um abraço a todos, começando aqui mais uma edição do nosso Hora H, num dia decisivo, um dia em que muitas decisões judiciais poderão mudar situações hoje estabelecidas em nossa cidade no que diz respeito à questão política e administrativa. Os senhores tomarão conhecimento de todos os detalhes nesta edição do Hora H. Abrindo, fazendo nosso comentário de abertura do programa aqui no Flash, o Diário Oficial do Município, edição de hoje, está publicando edital com registro de preços para eventual compra de cestas básicas para os servidores públicos municipais, válido pelo prazo de 12 meses. 12 meses. A homologação está sendo feita com a data de ontem, dia 6. A beneficiada já é conhecida de todos, é a empresa comercial João Afonso Limitada, da cidade de Corumbataí, aqui em São Paulo. Então, uma empresa lá de longe para fornecer as cestas básicas para os servidores aqui de Marília. Podia muito bem existir uma licitação com a possibilidade de empresas locais poderem participar e, de repente, o dinheiro circular aqui mesmo na cidade, gerando empregos, renda e tudo mais, não é? Neste caso específico aqui, houve dispensa da licitação, apenas prorrogou-se o contrato feito anteriormente, mantido o preço por mais 12 meses. A Prefeitura também está abrindo licitação para a compra de ovos de galinha, que é para merenda escolar, então é lá para a Secretaria da Educação. É um pregão presencial, ou seja, o pessoal representando as avícolas, representando as granjas, comparece e na hora discute preço ali com o pessoal que cuida da licitação na Prefeitura. Pregão presencial, marcado para o dia 19, a partir das 9 da manhã, na divisão de licitação da Prefeitura, que fica na Avenida Carlos Gomes, 201, no centro, no quarteirão para baixo da Prefeitura, na Carlos Gomes. Novamente, está no Diário Oficial de hoje, a Prefeitura está publicando notificação para capinação e limpeza de lotes por toda a cidade, sob pena de aplicação de multa que dobra na reincidência. Entre aqueles que estão sendo notificados para limparem os seus lotes, estão imobiliárias, empreendedores imobiliários e particulares. São centenas de notificações. Até o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região está entre os notificados. É mole? Câmara Municipal, está no Diário Oficial também, convoca a sessão solene para amanhã, dia 8, a partir das 8 horas da noite, em homenagem ao Dia do Rotariano. E eu vou ficando por aqui com o Flash, porque tem muito assunto importante no nosso programa que os senhores acompanham ao vivo a partir de agora. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 7 de março, é a quinta-feira do dia D, para a questão política aqui da cidade. Hoje é o dia do Fuzileiro Naval, dia de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Se alguém tiver que rezar para alguém pedindo alguma coisa, são essas duas santas aqui, a Perpétua, tomara que não se perpetue determinadas situações por aí, e Santa Felicidade, que seja a felicidade do povo de Marília. No ano 321, nessa data, o imperador romano Constantino I decretava que o dia do sol, comemorado aos domingos, seria o dia de descanso semanal no Império, hábito que foi mantido no mundo inteiro até hoje. Domingo é dia de descansar. Em 1876, o telefone era patenteado pelo seu inventor, Alexander Graham Bell. E estão faltando 299 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 58 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora alguns dos destaques principais desta edição do Hora H.
IPTU abusivo. OAB aponta erros graves na cobrança e anuncia ação judicial para suspender os pagamentos. Benefício eventualmente obtido vai valer para todos os contribuintes. Então, se você estava reclamando, já não está mais sozinho. Apropriação indébita. Empréstimo com desconto em folha não recolhido está sendo reclamado na Justiça. Decisões têm sido favoráveis aos servidores, inclusive com indenização por dano moral. Prefeitura e bancos figuram como réus. Inadimplência. DAEM sugere redução no pagamento à vista exigido por lei para o contribuinte renegociar dívida. 14 mil munícipes devem mais de 35 milhões de reais de água. Veja também as últimas informações sobre o julgamento do caso Vinícius hoje à tarde no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o julgamento do pedido de liminar para ex-vereador Yoshio Takaoka voltar à Câmara Municipal. Com estas e outras notícias, está no ar o Hora H. Os senhores vão tomar conhecimento nessa edição do programa de algumas decisões judiciais, algumas outras que são aguardadas para hoje. Quando a gente diz são aguardadas, mas não é hoje o julgamento? Tudo pode acontecer. Um pedido de vistas do processo, de repente uma solicitação, outra que acabe adiando o julgamento, tudo pode acontecer. É um julgamento cercado de providências judiciais onde tudo é válido. Tudo dentro da lei, naturalmente, pode acontecer. Então, não dá para a gente dizer que é ciência exata, né? 1 mais 1, 2 e ponto final. A gente vai acompanhar passo a passo todos os acontecimentos. Tem muitas informações que os senhores vão receber ao longo desta edição do programa. Mas eu quero começar com um assunto que nós tocamos na edição de ontem do nosso programa. Foi um dos assuntos manchetados pelo Jornal da Manhã, por sinal, que é nosso parceiro aqui no Hora H. E que diz respeito àquela apropriação indébita, que é um crime cometido pela Prefeitura Municipal. Existe o crédito consignado, aqueles empréstimos que os servidores fazem, tem lá o desconto em folha, quando ele vai receber o pagamento, já é descontado o valor da parcela e a Prefeitura tem que fazer o recolhimento dessa parcela junto ao banco, que é o Banco Credor, Caixa Econômica Federal, por exemplo. Só que a Prefeitura tem atrasado esse repasse ou nem feito este repasse em muitos casos, levando os servidores que tiveram o desconto daquele valor nos seus salários a serem negativados no Serasa. Isso está gerando uma confusão tremenda. Ontem foi noticiado pelo Jornal da Manhã, nós também divulgamos a informação aqui em nosso programa, já havíamos recebido essa queixa por parte de mensagens dos nossos telespectadores e hoje nós já demos um passo adiante neste assunto. Empréstimos com parcelas descontadas na folha de pagamento do servidor municipal, não repassadas ao Banco Credor, estão sendo reclamados agora na Justiça. Sindicato dos Servidores está colecionando diversas ações contra a Prefeitura e os próprios bancos credores, várias dessas ações com resultados positivos, inclusive para indenização por dano moral. A pessoa pedindo um determinado valor, pagamento de determinado valor, como indenização por ter sofrido um dano moral. A situação caracteriza crime por apropriação indébita, já que a Prefeitura fica com o valor da parcela descontada do olerite do funcionário, não é dinheiro dela, é do funcionário, e ainda acaba mandando o nome do coitado do servidor para o Serasa, indevidamente. Ele não tem culpa por isso. Presidente do Sindimar, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Mauro Cirino confirmou a existência de muitas ações para reparar esses danos. O sindicato ele tem entrado com algumas ações, alguns servidores têm nos procurado, tendo em vista que não há o repasse no tempo hábil para a instituição bancária e acaba sendo negativado o nome dos servidores. Então aqueles que têm nos procurado, aqueles associados nossos que têm nos procurado, a gente tem entrado com as medidas judiciais no sentido de que seja excluído o nome dele do Serasa SPC, até porque ele consta no olerite dele que pagou essa dívida,
Então, de pronto, os juízes têm concedido essa liminar, retirando o nome dele do Serasa SPC. E cumulado também com danos morais, né? E a gente entra com as ações não só contra o banco, mas também contra a prefeitura. A gente entende que os dois são responsáveis. A prefeitura por atrasar o repasse e negativar o nome do servidor, e o banco, que muitas vezes o servidor tem procurado o banco, mostrado o olerite, né, de que houve o desconto, mas mesmo assim o banco tem encaminhado os nomes desses servidores para o Serasa SPC. Então é uma ação declaratória, né, acumulada com perdas e danos. Agora diga uma coisa, essa é uma prática já antiga, vem de longa data para cá, cada administração vem sustentando essa prática ou não, ela é recente? Ela não é tão recente, ela teve início aí na gestão Bugarelli, permaneceu na gestão Toffoli e infelizmente tem ocorrido aí, a gente tem recebido reclamações na administração Vinícius. A gente espera que eles entrem num acordo com as instituições bancárias, né, que a prefeitura repasse esses valores em tempo hábil para que o servidor não venha sofrer penalidade. Né? Já tem tanto sofrimento com situação de trabalho, né, não pagamento de alguns direitos dos servidores, como hora extra. Então, e ter mais essa dor de cabeça, né? Às vezes vai numa loja, quando chega lá, faz toda a compra. É uma situação complicadíssima. Na hora de pagar ou de querer dividir isso, fazer prestações, não consegue porque consta o nome negativado por uma dívida que para ele está paga porque já veio descontado no olerite dele, ele recebeu a menos porque foi descontado isso no olerite dele, e aí a surpresa desse nome está negativado. Hora H. É uma situação vexatória, né? Imagine só, a pessoa de repente faz uma compra, vai passar no caixa, o nome está negativado, ela não pode fazer o parcelamento e dividir o pagamento daquilo ali. É uma situação constrangedora, além de vexatória, é constrangedora. Por isso o dano moral, né? Então, até para levar essa informação também e a mais para todos os servidores, é um universo enorme, nós temos 6.000 servidores públicos municipais. A gente fez essa entrevista com o Mauro Cirino, confirmando a existência de diversas ações na Justiça e aqueles que estão se sentindo prejudicados ou que já tiveram seus nomes incluídos no Serasa por conta dessa prática, desse praxe absurdo da Prefeitura de descontar do olerite do servidor e não repassar para o banco credor essa apropriação indébita. Essas pessoas têm direitos. E esses direitos podem ser defendidos e reclamados na Justiça. O sindicato, aliás, que é o sindicato dos servidores, tem que se colocar e está se colocando, obviamente, à disposição para amparar o servidor na manutenção, na busca do seu direito. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Antes, eu quero que coloque no vídeo aí as maneiras como as pessoas podem fazer para se comunicar conosco, porque o programa de hoje é um programa que vai ter muito assunto polêmico e as pessoas às vezes querem se comunicar, enriquecer a discussão dos assuntos que nós estamos apresentando. Então você pode falar conosco pelo telefone enquanto o programa está ao vivo no ar, de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 horas da tarde, 3454-5959, esse é o número, 3454-5959. Pode mandar mensagens, eu estou online aqui para o nosso e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com, repetindo, ailton.medeiros@hotmail.com, e pelo Facebook, a nossa página no Facebook, aliás, mais de 3 dezenas de mensagens aí que a gente precisa responder, que não dá tempo, é uma loucura, mas eu vou responder a todas, podem ter certeza, algumas que acabaram de chegar, comentando assuntos que estão no programa de hoje, a nossa página no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Breve intervalo, voltamos num instante só, vamos discutir casos relacionados, primeiro, com o IPTU. Agora a OAB vai entrar na parada, finalmente. Mas por que finalmente? O que aconteceu que até agora não entrou nesse assunto? Isso vai ser explicado já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras.
Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Muito bem, estamos de volta, vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. Mais uma vez, obrigado pela companhia de todos os senhores que acompanham o nosso programa. Lembram-se daquele professor da Unesp aqui de Marília, Marcelo Fernandes, que no período pré-eleitoral e eleitoral acabou sofrendo diversas ações judiciais por conta de publicações feitas na página dele no Facebook, pelo fato, ficou mais conhecido esse caso, de ter... vamos dizer aqui, supostamente divulgado de maneira irregular uma pesquisa sobre as últimas eleições, ou comentado o resultado de uma pesquisa. Eu estou colocando supostamente que o caso ainda está sob júdice. Pois bem, esse moço, o Marcelo Fernandes, Marcelo da Unesp, como é conhecido, acabou recebendo 21 processos ao longo desse período aí, nas últimas eleições. E ele acaba de ter o caso... um dos casos julgado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Houve um recurso para lá e a pena de multa que havia nesse caso simplesmente caiu. Diz o trecho da sentença, abre aspas, configurada propaganda eleitoral irregular, de caráter negativo, entretanto, a legislação eleitoral não prevê penalidade para o responsável pela divulgação de propaganda eleitoral negativa em pleno processo eleitoral, ou seja, a partir do dia 6 de julho. Todo dia 6 de julho, em ano de eleição, começa o período eleitoral. Razão pela qual não há como imputar ao representado a sanção pecuniária, ou seja, a multa pretendida pelos representantes, por quem moveu o processo contra ele, e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento aos recursos, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a retirada do conteúdo ofensivo da página pessoal do representado, fecha aspas. Ou seja, caiu a pena de multa neste caso específico, ficando como punição apenas a retirada da página dele no Facebook, das redes sociais, daquilo que estava sendo divulgado. Aí o advogado, inclusive, que representa o Marcelo Fernandes, porque essa informação nós postamos na página do Hora H no Facebook ontem, né? Ontem no final da tarde, início da noite, muita gente já entrou, já comentou, já discutiu, então o advogado dele fez questão de fazer contato conosco minutos antes que começássemos o programa, dizendo que o Marcelo Fernandes sofreu 21 processos, uma perseguição tremenda, segundo o advogado. Somente uma multa ainda está pendente de julgamento e essa multa está, o caso judicial que comporta esta multa, está tramitando atualmente na última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Está nas mãos, esse caso, para ser julgado, da ministra Luciana Rossi, lá em Brasília. É uma multa de R$50 mil que diz respeito justamente àquele caso da pesquisa irregular. Outros casos mais, inclusive referentes a pesquisas eleitorais,
ele já foi absolvido. Essa sentença que eu li ainda há pouco é o último desses casos. 20 casos ele foi absolvido, não restou sequer multa, e resta somente esse caso da pesquisa que ele teria comentado nas redes sociais e na página dele no Facebook, ok? Então, absolvido Marcelo Fernandes em 20 casos, um apenas andando, está em última instância no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Agora nós vamos falar de um outro caso, caso Yoshio Takaoka. Todo mundo achando que o dia de hoje estava reservado quase que exclusivamente para o caso Vinícius, todas as atenções, e é verdade, o foco principal é o caso Vinícius, sem dúvida alguma, mas não é só este o caso que vai merecer a atenção dos munícipes, dos eleitores, principalmente, do município de Marília. O ex-vereador Yoshio Sérgio Takaoka, ex-presidente à Câmara Municipal de Marília, está tentando o mesmo caminho seguido pelo Vinícius no caso dele. O que o Yoshio fez? Ele, no julgamento de primeira instância no Fórum de Marília, teve a diplomação dele cassada, ou seja, deixou de ser vereador, foi cassado como vereador, no lugar dele entrou o suplente Erval Rosa Seabra. Ponto. O Yoshio recorreu. O recurso contra a sentença do Fórum de Marília ainda está aqui em Marília, não seguiu ainda para o Tribunal Regional Eleitoral. Só que, paralelo a isso, o Yoshio fez o quê? Ele fez o mesmo que o Vinícius. Ele entrou com uma medida cautelar junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, antes que o recurso chegue para ser analisado no seu conteúdo completo, no seu bojo lá em São Paulo, antes disso ele entrou em paralelo com a medida cautelar, pedindo uma liminar ao Tribunal de Justiça com efeito suspensivo da decisão de Marília, para que ele volte ao cargo de vereador, aí sairia o Erval, voltaria o Yoshio, até o julgamento do mérito do recurso. O recurso é um conjunto de fatos, ok? Perfeito. Que tenta derrubar a decisão de primeira instância no Fórum de Marília, ok? Enquanto não julga isso, esse conteúdo de fatos lá no tribunal, ele pede o efeito suspensivo, preliminarmente, provisoriamente, precariamente, para que ele volte ao cargo até que o tribunal analise o mérito do recurso dele. E o julgamento desse pedido de liminar com efeito suspensivo deverá acontecer hoje. Agora, pasmem os senhores, a tamanha coincidência. Sabe quem terá a função, a incumbência de analisar e julgar esse pedido de liminar com efeito suspensivo do Yoshio, que pode devolver o Yoshio à Câmara? É a desembargadora Marli Ferreira, a mesma que é relatora do caso Vinícius, que será julgado hoje lá em São Paulo a partir de 3h30 da tarde no Tribunal Regional Eleitoral. Então, senhores, nós podemos ter duas decisões hoje importantes politicamente se falando aqui na cidade. Yoshio está na parada, está na briga. Eu tenho informação de que já houve uma grande movimentação por parte dos advogados contrários e favoráveis, já se socorrendo junto ao tribunal, a desembargadora Marli Ferreira, passando informações, conversando com ela, enfim, teve até advogado que conseguiu falar por telefone com ela, outros que correram para São Paulo, enfim, estão no aguardo de uma decisão que pode sair ainda hoje, como também pode não sair hoje, porque é uma decisão monocrática, ou seja, só a desembargadora Marli Ferreira decide, ela não vai consultar ninguém, não é um colegiado, vários desembargadores para julgar, é só ela. Ela pode, de repente, ler o que o Yoshio escreveu e falar, vou voltar esse japonês no cargo. Pode acontecer, provisoriamente até julgar o mérito do recurso. Como também pode dizer, o senhor vai continuar fora, viu? Deixa o Erval lá no seu lugar até a gente julgar o recurso aqui em São Paulo. Então, senhores, para quem estava com todas as atenções voltadas para o caso Vinícius, tem que dividir um pouquinho agora as atenções também para o caso Yoshio. E Yoshio, por sinal, que no final do ano passado acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Federal por essa história toda de documento falso, de compra de votos e outras coisas mais que ele vem sendo acusado. Este assunto a gente também vai acompanhar passo a passo para os telespectadores do Hora H. Vamos mudar o assunto completamente, depois eu volto para falar do caso Vinícius, aguardem aí, por favor. Vamos falar de IPTU agora, porque o IPTU está pegando, está bombando, é o assunto do momento. Antes até do IPTU,
Espera um pouquinho, deixa eu cumprimentar meu amigo Mário Herrera, lá do Sindicato dos Comerciários. Estou recebendo aqui o jornalzinho do sindicato, tem até a fotografia aqui do Mário Herrera, entregando um prêmio para uma comerciária que foi beneficiada num sorteio realizado naquele show de prêmios que é mensal. Todos os meses tem o tal do show de prêmios do Sindicato dos Comerciários aqui de Marília. Os comerciários preenchem um cupom que vem dentro do jornal Alerta, jornal que é editado lá pelo sindicato, está dando para ver, né? O jornal Alerta, lá ali. Esse jornal que é editado pelo jornalista e nosso amigo Anderson Andreozzi, né? Prepara o jornalzinho inteirinho, todos os meses, vem lá um cupom, o comerciário preenche, coloca na urna e concorre no final do mês aos prêmios daquele mês. E aqui, ó, mês de fevereiro, o Sindicato dos Comerciários realiza sua campanha Show de Prêmios, já presenteou 15 comerciários nos últimos 4 meses. Pessoal, ganha prêmio mesmo de verdade. A campanha Show de Prêmios tem por objetivo prestigiar e homenagear a categoria do comerciário, disse o Mário Herrera, que é o presidente do sindicato, aliás, um sindicalista de proa. Esse realmente merece que a gente tire o chapéu, merece todos os elogios. E nesse mês de fevereiro, mês que passou, a comerciária Sandra Regina Esperandio Fernandes, ela é de Veracruz, de uma loja de Veracruz que integra a base territorial do sindicato aqui de Marília. Ela acabou ganhando uma viagem com a família toda, todos os dependentes, todos os familiares vão lá para o Centro de Lazer dos Comerciários, que fica, belíssimo centro de lazer, é o maior da América Latina, fica na Praia Grande, litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. Hospedagem, transporte, alimentação, tudo pago pelo sindicato. Belo prêmio, hein? A campanha Show de Prêmios continua neste mês de março. Para participar é só ser comerciário, recortar o cupom que vem aqui no Jornal Alerta e colocar em uma urna na sede do sindicato, na rua Catanduva 140, aqui no centro de Marília. Parabéns aí a todos dos 5 comerciários por essa iniciativa, por essa promoção, o show de prêmios mensal, esse show de prêmios do sindicato. Não sei se dá para ver aí a fotografia do Mário Herrera, que está aqui ao meio, aqui a comerciária ganhadora do prêmio e os familiares dela. Então, parabéns a vocês todos aí e boa estadia lá no Centro de Lazer dos Comerciários na Praia Grande. Aliás, eu conheço o lugar, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Parabéns. Agora o IPTU. O contribuinte que está reclamando do aumento abusivo no IPTU não está mais sozinho, não. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Marília, estuda uma ação judicial contra os novos valores e a suspensão imediata dos pagamentos. É uma ação que pede uma liminar suspendendo os pagamentos até que o assunto seja discutido na Justiça. Eventuais benefícios conseguidos nesta ação serão extensivos para todos os contribuintes de Marília, mesmo para aqueles que já decidiram ingressar na Justiça por conta própria, porque se entrar essa ação da OAB, todas as demais vão integrar essa mesma ação. O Hora H ouviu o presidente da OAB de Marília, o advogado Tayon Berlanga. Primeiro, ele explica por que somente agora a Ordem está se manifestando sobre esse polêmico, esse famigerado caso do IPTU. Há mais de 40 dias, a Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo está analisando a situação do projeto de Marília, porque nós aqui da subseção não temos autonomia estatutária para promover esse tipo de ação judicial. Então nós precisamos da concordância da OAB São Paulo, que então encaminha uma procuração nos autorizando a tomar as iniciativas. Essa análise está sendo feita. Ontem mesmo, depois de vários contatos com o presidente estadual da Ordem, Dr. Marcos da Costa, recebi uma ligação dele que essa análise já está pronta e seria definida em reunião da diretoria da OAB São Paulo na próxima segunda-feira. Recebendo a autorização de São Paulo, sem dúvida nenhuma, a OAB impetrará a ação na próxima semana com relação à natureza do IPTU. Hora H. Deu para entender, né? Por uma questão estatutária, a OAB ela não pode aqui no município decidir por conta própria ingressar com uma ação contra o poder público. Ela pode, por exemplo, mandado de segurança, outras coisas mais. Mas esse caso especificamente não, uma ação civil pública, por exemplo, ou então uma ação de iniciativa popular, ela não pode. Ela precisa da autorização e aí vem uma procuração da OAB que representa o Estado
para que ela possa fazer isto. Ok? É isso exatamente o motivo, é este o motivo porque até agora a OAB não entrou na parada. Mas pelo jeito vai entrar, porque já teve um sinal verde, não é? São vários os erros considerados graves no lançamento do IPTU 2013 aqui de Marília, segundo o TAI Uberlândia. A cobrança a partir do mês de março, por exemplo, é um desses erros graves. Ele vai explicar por quê, preste atenção que ele é bastante didático. Aliás, parece que ele colocou para fora o lado professor, que aliás ele é professor também de Direito. Veja. A gente pode pontuar aqui alguns aspectos muito relevantes desse projeto que cabem em uma discussão significativa junto ao Judiciário. O primeiro é a forma do procedimento que foi dado ao projeto que foi votado. Por quê? Nós vivíamos um momento de recesso do Legislativo, existe uma determinação de que o prazo do Legislativo seja de 40 dias para processar esse projeto e votar esse projeto. Isso aconteceu com um prazo menor do que isso. Nós analisamos que a Comissão de Constituição e Justiça também deu um parecer muito rápido, a nossa opinião, uma vez que era um projeto complexo, que necessitaria de um estudo muito aprofundado para se dar guarida a uma situação dessa naquele momento do processo legislativo, e esse é um fator que a gente precisa analisar. Um segundo fator é o ferir de alguns princípios constitucionais. Nós podemos discutir dois princípios que cabem uma discussão, mas tem outros que também serão analisados. Um princípio é o princípio nonagesimal. Apesar da lei ter sido publicada no dia 29 de dezembro do ano passado, o que garantiu o princípio da anterioridade, uma vez que o fato aconteceu num ano tributário para ser cobrado em outro, mas esse aspecto é discutível, porque foi publicada esse projeto de lei num momento muito singular, dia 29 de dezembro, para cobrança a partir de 1º de janeiro. Mas nós podemos discutir o princípio nonagesimal, que passa a estabelecer que numa característica dessa, a cobrança deveria ser levada com pelo menos, no mínimo, 90 dias. Ou seja, janeiro, fevereiro e março para cobranças em abril. A cobrança já está vindo em março, o que há uma quebra desse princípio nonagesimal. Teriam, inclusive, atrasado a distribuição dos carnês, provavelmente com o objetivo de fugir desse princípio? Provavelmente sim, até porque o próprio projeto de lei estabelecia um pagamento em 11 parcelas que iniciaria em fevereiro para terminar em dezembro. E hoje nós recebemos um carnê para iniciar em março e terminar em janeiro do ano que vem, que é uma outra coisa que precisa ser discutida, porque eu não posso pagar um tributo, ou seja, um imposto de um ano no ano seguinte, sem estar atrasado com ele. Quando eu pago um tributo neste ano relativo ao ano passado, eu já caí numa situação em que eu me tornei inadimplente com a administração pública. E essa minha inadimplência justificaria multa pelo atraso, justificaria o acréscimo legal pelo atraso, e nós estamos vendo que isso não vai acontecer. Então eu vou pagar o IPTU de 2013 em 2014. Sem contar que vai gerar o que também para a população? Em fevereiro de 2014 chega o outro carnê. Então nós vamos passar 2 anos pagando IPTU sem parar. Só em janeiro de 2015 nós vamos ter um respiro para voltar a pagar em fevereiro de 2015. Quer dizer, é uma situação singular o que está acontecendo em Marília. Hora H. Veja quantos itens já foram colecionados, destacados de toda essa história do IPTU pela OAB. E é tudo aquilo que a gente vem martelando aqui o tempo todo. Tudo tramitou a toque de caixa, goela abaixo pela Câmara Municipal. Quando, principalmente se tratando de um período em que a Câmara estava no recesso, deveria se observar o prazo regimental de tramitação de um projeto dessa envergadura, um projeto tributário como é este, da planta genérica de valores, que permitiu o reajuste do IPTU, foi com base nele que se teve esse reajuste mamutesco no IPTU, deveria ser o período de tramitação de 40 dias e foi muito menos. Primeiro ponto. Segundo, você publica aquela decisão da Câmara Municipal de aprovar o projeto da planta genérica no dia 28 ou 29 de dezembro. 2 dias depois já começou o ano seguinte, que é o exercício fiscal tributário seguinte. Cumpre-se com o princípio da anterioridade, ou seja, aprova-se num ano para vigorar no outro, mas na risca, hein? Na marca do pênalti. Mas cumpre-se com o princípio da anterioridade, segundo o próprio advogado TAI Uberlândia. Porém, o princípio que ele chama aí de nonagesimal, ou seja, aqueles 90 dias que tem entre a aprovação da matéria tributária e ela ser colocada em prática, isso não foi respeitado. Até tentou a prefeitura. Quando ela, dizendo que assumiu a prefeitura, que já tinha muita coisa para resolver e coisa e tal, e enfim, por dificuldades outras, ela estilingou o prazo.
ao invés de entregar os carnês em fevereiro, como era de praxe, entregou para o início do pagamento não em fevereiro, mas em março. Tentou fugir desse princípio 90º aí, que foi citado pelo advogado-presidente da OAB, Tayon Berlanga. Porque a lei proíbe a cobrança sem cumprir esses 90 dias, essa noventena, ok? E aí, então, mesmo cobrando a partir de 15 de março, ainda não deu os 3 meses exigidos legalmente para iniciar a cobrança. Então, são todos itens importantes, são feridas jurídicas criadas nesse processo, na tramitação, que certamente vão integrar o bojo o mérito desta ação, que certamente irá para a Justiça pelas mãos da OAB. Outro ponto juridicamente questionável, eu digo que esse é um dos mais importantes sobre o IPTU, é o chamado princípio da capacidade contributiva. O que vem a ser isso? Vamos trocar em miúdos? Vamos transformar isso em pão com mortadela? O que é princípio da capacidade contributiva? Se eu moro nesta casa há 1, 2, 5, 10, 15 anos, eu venho pagando IPTU nesse tempo, assim, quando muito reajustado pelo índice inflacionário, mais um tiquinho a mais, e de repente eu tenho 500, 600, 1.000, 2.000% de reajuste, eu perdi a capacidade contributiva para fazer esse pagamento. Eu não tenho como fazer isso aqui, porque o meu salário não subiu isso. O salário mínimo não foi reajustado nessa base. Pior ainda, o índice inflacionário não é disso, não é nesse 500, 600, 1.000, 2.000%. Então, você tem como provar que o sujeito não tem condições de pagar de uma hora para outra algo nesse sentido. Veja o que diz o Tayon Berlanga. Existe o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva diz que nós, contribuintes do Estado, porque somos nós que sustentamos a máquina administrativa, nós devemos pagar os nossos tributos na proporção em que não prejudique a nossa vida. Então, a partir do momento em que eu moro em um imóvel e pago uma quantia de X reais por mês de IPTU, e continuo morando nesse mesmo imóvel, e de uma hora para outra esse mesmo X acresce 1.000%, 1.500%, 2.000%, totalmente irreal numa inflação em que o próprio governo federal diz que foi de 6%, deu um aumento de salário mínimo de 9%. Injustificável você ter uma elevação desse porte de uma hora para outra na capacidade contributiva. Portanto, esse princípio constitucional da capacidade contributiva, para nós da ordem, também está quebrado. Hora H. Vejam quantos itens importantes, hein? Tô achando que a prefeitura vai tomar uma invertida com esse negócio. Para finalizar, o presidente da OAB, Marília, explica que tipo de ação deverá ser mandada para a Justiça nesse caso do IPTU e o que é que esta ação vai pedir. Veja. A OAB, como sendo uma instituição legalmente constituída, ela tem sim o poderio de promover tanto a ação de natureza popular quanto a ação de natureza civil pública, porque a OAB representa a sociedade. Então, nesse caráter representativo da sociedade, ou será autorizada uma ação na forma de ação civil pública ou até mesmo uma forma de ação popular. A gente precisa primeiro observar efetivamente o que a Comissão de Direito Tributário da Ordem de São Paulo avalia para o caso e o que a Diretoria de São Paulo avalia para o caso. De qualquer forma, seja ela uma ação de natureza popular, seja ela uma natureza de ação civil pública, ela vai ingerir sim os interesses de todos os contribuintes da cidade. Esta ação, sem dúvida nenhuma, será tentada à busca de uma medida liminar, uma tutela antecipada da lide, que é o meio correto. Essa tutela antecipada da lide é uma forma de liminar, onde nós buscaremos a suspensão da cobrança desses valores do IPTU, para que os contribuintes de Marília não sejam obrigados a pagar até que se defina realmente qual é a forma correta. Hora H. Tá aí, senhores. Agora, segunda-feira nós teremos uma definição com relação a essa história do IPTU pela OAB, né? Porque aí já vem a determinação lá de São Paulo, provavelmente a procuração já, para que ela ingresse com essa ação na Justiça. Aí tem o peso de uma instituição respeitada, como é a Ordem dos Advogados do Brasil, e no caso a subseção aqui de Marília, a 31ª subseção do Estado, e a gente fica nesse clima de expectativa, esse compasso de espera em relação a isso. Agora, o Dr. Tayon comentou conosco a nossa reportagem que o papo foi bacana, pudemos matar a saudade dos velhos tempos, dos bons tempos. Eu fui amicíssimo, estou dizendo fui, mas continuo sendo, que antes a gente era
estava sempre junto, para lá e para cá, ele era vereador, eu era repórter, enfim, a gente tinha uma atuação muito maior juntos na política, nas questões jurídicas e judiciais envolvendo o município e outras coisas mais, que é o pai do Tayon, o doutor Avamor Berlanga Barbosa, que eu estimo e respeito demais. Então batemos um grande papo, mas sempre com o olho voltado para a questão jornalística, os fatos jornalísticos. Tem algumas questões que nós colocamos para o Dr. Tayon, que ele gravou conosco, os senhores vão ter na edição de amanhã ou de segunda-feira do nosso programa, inclusive um questionamento político que o Dr. Tayon faz em relação ao IPTU aos vereadores. O Choquito, o Cícero do Ceasa, Báciga e outros mais, tantos vereadores à Câmara Municipal, temos 13. Os senhores estão deixando escapar a oportunidade de ficar muito, mas muito do lado do povo, fazendo um questionamento ou fazendo uma propositura absolutamente legítima. O Dr. Tayon vai alertar para isso nas nossas próximas edições aqui do Hora H. Dia 5 foi segunda-feira, é isso? Alguém pode gritar para mim aí? Segunda-feira, né? Ou terça-feira. Então, isso, foi realizada na terça-feira, dia 5, mais uma pesquisa do Canela Express, que é o site www.canelaseca.com.br, www.canelaseca.com.br, não sei se a gente tem condições de botar aí na tela da televisão, mas enquanto isso eu vou falando aqui. Acabei de receber, foi atualizada, está estourando o rojão para a cidade toda, hein? Ou é trovão isso aí? É trovão? Já está todo mundo confundindo trovão com rojão. Estou aqui dentro do estúdio, escutei o solavanco aí, que está uma rojonzaiada em alguns cantos. Depois eu falo por que é isso. É do caso Vinícius, obviamente. Bom, mas acabou de ser atualizado aqui o site do Canela Seca, com mais uma pesquisa de preços nos supermercados. Amigão, Confiança, Cavacame, Pão de Açúcar, Preço Certo e Taust, 1, 2, 3, 4, 5, 6 supermercados pesquisados. Agora já são 2 produtos a mais, 46 produtos pesquisados, todos da mesma marca, mesma quantidade, mesmo peso, tudo certinho. E então vamos lá ao ranking dos supermercados mais baratos e mais careiros aqui da cidade. De novo deu como mais barato, nessa cesta básica do Canela Seca, de 46 produtos, que estão todos relacionados aqui no site. Novamente deu a exemplo da semana passada, Preço Certo lá na Avenida República. Quero cumprimentar o pessoal de lá, ó que eles já vêm liderando, viu? Preço Certo mais barato, a cesta básica do Preço Certo, cesta básica com os produtos, os 46 produtos relacionados pelo site Canela Seca, R$ 189,72, R$ 189,72. Depois vem, em segundo lugar, o Taust, R$ 202,16, R$ 17,90 a mais. Depois o Confiança, R$ 203,90, R$ 19,64 a mais. Olha aí, está aí na tela da televisão. Depois o Amigão, né, que na semana passada tinha ficado em segundo lugar, agora já está 1, 2, 3 em quarto lugar. O Amigão, R$ 204,37. Se comprar no Preço Certo, você vai gastar X. Se comprar lá no Amigão, vai gastar R$ 20,11 a mais. Se comprar no Cavacame, vai gastar R$ 209,01, ou seja, R$ 24,75 a mais. E se comprar no campeão do preço alto aqui em Marília, o Pão de Açúcar, supermercado de burguês, pelo jeito, não é possível, né? Mesmos produtos, mesmas marcas, mesma quantidade, 46 produtos pesquisados. Supermercado mais barato, Preço Certo, R$ 189,72. A mesma compra no Pão de Açúcar, R$ 244,62. É mole, R$ 60,36 a mais. Barbaridade! R$ 60,36 a mais. Você comprar no Preço Certo, você vai economizar R$ 60,36 a mais do que se você comprar no Pão de Açúcar os mesmos produtos elencados, listados pelo site Canela Seca. Parabéns pelo trabalho dos meninos aí do Canela Seca, www.canelaseca.com.br. Vai às compras, acesse o site, veja os produtos onde está mais barato e economize com 60
Dá para você praticamente encher o tanque se for álcool, né? Vai ficar ali um pouquinho para cima do meio tanque, né? Colocando etanol no seu automóvel. 60 conto também, dá para fazer um belíssimo churrasco, dá para ir num restaurante com a família. Tá vendo só? Olha só, rapaz, que absurdo. Pão de açúcar, vamos baixar o preço. Que coisa é essa? Barbaridade. Parabéns ao preço certo. E ó, pão de açúcar. Tá ruim, hein? Supermercado de burguês, hein? Ruim. 60 conto a mais na mesma compra? Tô fora. Muito bem, hoje tem o julgamento do caso Vinícius em São Paulo. O que há de novo para falar a respeito disso? Inclusive está aqui, o Jornal da Manhã, traz como destaque o assunto, né? O nosso parceiro aqui, o Jornal da Manhã, traz como destaque esse assunto, é o destaque de todos os jornais, me parece que de um ou de outro que não, porque são jornais aí ligados à família dos Camarinha, mas de qualquer maneira, hoje tem o julgamento lá em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, do caso Vinícius. Todo mundo já sabe tudo o que aconteceu, o andamento todo, não há muito o que acrescentar. Surgiu um boato de que havia morrido um parente da desembargadora relatora do processo, a Marli Ferreira, e por conta disso ela iria para o sepultamento desse parente hoje e o julgamento seria adiado. Conversa fiada, ela chegou no tribunal 1h30 da tarde, já me mandaram a informação. Estou em contato constante com a assessoria de imprensa do tribunal, a menos que morra alguém da família dela agora e ela vai embora, né? Vai saber. Tudo pode acontecer. Eu estou vivo aqui, de repente eu morro aqui na frente da câmera, vai saber o que Deus está reservando para nós todos, né? Mas tudo conversa fiada. Pelo menos até agora, tudo conversa fiada. Está confirmado o julgamento, começa às 3h30 da tarde, lá em São Paulo, no TRE, e aí não tem hora para acabar. É o 15º processo na pauta de julgamentos. Como é caso de relevância, deve ser puxado para o início, mas não se sabe se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Casos semelhantes ao do Vinícius, já teve 17 julgados nos últimos tempos. 15 ou 16 deram pela cassação do prefeito das cidades onde isso aconteceu. Casos semelhantes daqui. Um apenas deu pela absolvição, ou 2 pela absolvição. Então, por enquanto, o placar absolutamente favorável à cassação, ou seja, à manutenção da sentença aqui de Marília. Agora, vai cassar? Não tem bola de cristal, são 7 desembargadores que vão julgar, cada um terá o direito de se manifestar, expor o seu voto, a desembargadora vai apresentar o voto dela e o relatório do processo. Nesse momento em que ela apresentar o voto dela e o relatório do processo, algum desembargador pode levantar e falar, eu quero pedir vista do processo, quero analisar melhor. Aí, ele tem 5 dias úteis de vista no processo. Aí, como tem julgamento só de terça e de quinta, pode ser que não na próxima terça, nem na outra quinta, só na outra terça, enfim, consiga colocar na pauta, porque tem que colocar na pauta com 48 horas de antecedência, tudo regimental isso aí, então pode adiar um pouquinho, uma semana, 10 dias, o julgamento. Agora, está embicado. É igual o boi quando vai para o matadouro, ele entrou na seringa, ele vai pegar o corredor porque ele vai levar uma marretada na cabeça. Então, meu filho, tudo pode acontecer. Ligaram para cá agora, nós estamos soltando muito rojão aqui na região do aeroporto, que é onde fica o escritório do Vinícius. Enquanto deputado tinha o escritório lá, mantém um escritório político naquele local mesmo, sendo prefeito da cidade. E aí, um liga dizendo, olha, é o pessoal ligado ao Vinícius já comemorando. Comemorando o quê? Se o jogo nem começou ainda, né? Já sabe o resultado, pô? E aí liga outro dizendo, é mentira, é conversa fiada. Os Camarinha compraram os rojões na cidade inteira para não deixar a oposição soltar rojão depois. Na hora que forem comprar, já está tudo comprado. Então tem conversa daqui, conversa de lá. Na verdade, isso tudo faz parte do jogo. O que a gente precisa é estar sintonizado, focado e acompanhando esse julgamento. Nós não vamos estar com o programa ao vivo aqui no ar, mas nós vamos no Facebook, na página do Hora H no Facebook, divulgar o resultado imediatamente após ele ser anunciado. Ou o adiamento, ou o resultado do julgamento e o que é que vai acontecer. Se o Vinícius for cassado, assume o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, na Prefeitura, até que seja marcada nova eleição e realizada a nova eleição. Quem disputa a eleição? A Justiça Eleitoral pode determinar que somente os candidatos que já participaram do último processo eleitoral, menos o Vinícius e o Serjão, é que poderão disputar. Pode determinar também que qualquer candidato legalmente inscrito no seu partido e aprovado pelo partido pode entrar na disputa. Como pode também, de repente, decidir, vai se manter o Vinícius no cargo até o julgamento, em última instância, transitado em julgado lá em Brasília, no TSE, deste caso. Tudo, gente, pode acontecer.
Tudo isso são hipóteses possíveis, plausíveis nesse processo eleitoral. Já chegou aqui também uma outra informação, que o Vinícius, se absolvido for lá em São Paulo, imediatamente ele revoga essa história do IPTU, revoga a lei da planta genérica, suspende o pagamento do IPTU, faz o lançamento de novos carnês, corrigindo apenas pela inflação IPTU do ano passado. Então toda essa briga, essa celeuma, essa gritaria cai por terra, todo mundo fica em paz, fica de beijinho e amores com o Vinícius, que ele estaria só esperando essa decisão. Se ele não ficar, a bucha está para o próximo prefeito. Se ele ficar prefeito, ele revoga, cai nos braços do povo, todo mundo vai ajoelhar nos pés dele. Olha que menino bom, abençoado, zoinho verde, coisa e tal. É por aí. São os comentários existentes da cidade, mas, repito, são todos apenas comentários. Assunto de alta relevância. A presidência do Departamento de Água e Esgoto de Marília, o DAEM, sugere ao prefeito que mande projeto de lei para a Câmara, mudando o percentual de pagamento à vista para o contribuinte fazer uma nova negociação de dívida que ele tenha de água e de esgoto. Então ele fez uma negociação, não conseguiu pagar as parcelas e tem que fazer uma renegociação. Diz a lei municipal que ele tem que pagar 30% do valor à vista para renegociar. Ele está querendo baixar isso aí, o presidente do DAEM, para 10%. Tem 14 mil contribuintes nessa situação, devendo 30 e tantos milhões de reais para o DAEM. O Francisco Manuel Giacha, presidente do DAEM, acredita que a redução desse percentual exigido para fazer a renegociação vai facilitar o recebimento da dívida. Veja aí. Atualmente, hoje nós temos 14 mil na situação que fizeram os carnês, mas não conseguiram pagar o carnê. Nós estamos aqui disponíveis para renegociar essa dívida. Entretanto, essa dívida, para ser renegociada, o contribuinte tem que pagar 30% do seu valor. Isso também está se tornando inviável, motivo pelo qual nós solicitamos ao senhor prefeito para que reduza de 30% para 10% essa negociação. Não houve uma resposta do prefeito ainda, mas se houver, o senhor acredita que dá para renegociar com todo esse pessoal aqui, esses 14 mil contribuintes? Ah, com certeza. O senhor prefeito deve ter encaminhado o assunto para a assessoria jurídica, porque nós vamos depender de lei da Câmara. É uma lei da Câmara que estipulou esses 30% e a sua redução só pode ser feita mediante uma nova lei. Eu acredito que vai dar certo e nós possamos realmente receber desses 14 mil contribuintes, que vai dar uma arrecadação para o DAE em torno de 36 milhões. Agora, esse valor total, ele pode ser pago em quanto tempo? Até 60 meses, são 5 anos para pagar, então vai facilitar bastante e o DAE vai poder, pingando, receber alguma coisa. Hora H. Tá vendo só como é que é a situação? 36 milhões devidos. Olha, esse choque de gestão implementado pelo atual presidente do DAEM já está surtindo efeito. A arrecadação mensal subiu de 10% a 15% em média. E os salários dos servidores do DAEM estão sendo pagos no último dia do mês e não no 5º dia útil do mês subsequente, como a administração anterior havia feito. Veja o que diz o Giacha sobre isso. Nós empreendemos aqui um novo tipo de gestão, cortando aqueles gastos que a gente chamava de supérfluos, né? E já notamos um crescimento na arrecadação do DAE em torno de 10% a 15% mensal. Em termos de números mensais, o senhor teria assim de cabeça para informar? Hoje o DAE ainda é deficitário. Nós arrecadávamos 4 milhões, estamos aproximando já 5 milhões mês. Quanto que fica o déficit mensal ainda? Está em torno de 1.900, 1.900.000 por aí. 1.900.000 por mês? Por mês, realmente. Isso daí nós vamos ter que acabar com isso. Isso tem comprometido salário, por exemplo? Tem saído em dia ou não? Como é que está a situação? Poderia ter prejudicado, mas é que nós priorizamos o atendimento de nossos funcionários. Então deixamos de pagar, às vezes, algumas cotas da Companhia Paulista de Força e Luz, Águas Marília, o próprio IPREM, para atender a demanda dos nossos funcionários. O funcionário recebendo em dia sem problema nenhum. Realmente, nós priorizamos. Eu acho que quem trabalha precisa receber e as outras contas a gente vai pagando paulatinamente de acordo com a arrecadação do DAE. Giacha, dentro desse esforço para arrecadar e recolher aquilo que está na rua, que o contribuinte não pagou, que é a dívida, o senhor pessoalmente tem se envolvido nisso? Tem chamado aqui os grandes devedores para negociar? Realmente, a gente tem chamado empresários aqui, são
tem grandes empresários com grandes dívidas com o DAI, e nós estamos chamados aqui para uma renegociação. Há até a possibilidade da gente fazer um acerto, ele fornecer produtos que o DAI precisa em troca da dívida. Hora H. Bom, o maior devedor é a prefeitura, a maior caloteira do DAI. Isso vem de longa data, é a prefeitura. Deve 35, 36 milhões de reais para o DAI. Aqueles contribuintes pequenininhos que não conseguiram pagar a negociação que fizeram da dívida e precisam renegociar para voltar a pagar, somam mais 35, 36 milhões. Né? Então é grande o que tem rodando aí na cidade de dívida do DAI. É claro que se tiver uma renegociação pode ser paga em até 5 anos, então é longo o recebimento. Agora, tem muita gente devendo para o DAI que não paga, e grandalhões. Tem um posto de gasolina que conseguiu uma liminar da justiça, a justiça não deixa cortar a água do cara. Ele está devendo 400 mil reais de água. E a justiça não deixa cortar. Foi cortado, a justiça mandou religar. 400 mil, fica ali naquela região de quem terminou a Castro Alves, vai começar a pegar a avenida que vai demandar para a rodovia lá para Padre Nóbrega. Fica naquelas imediações. Como tem vários postos ali, ninguém vai saber qual é, né? Fica ali, um raio ali de 500 metros em torno desse lugar que eu estou falando. 400 mil de dívida. E a justiça deu uma liminar dizendo não pode cortar. O DAI está tentando negociar, ver se pega em combustível, ver se pega de alguma forma. Tem uma cooperativa que deve 35, 36 mil reais de água. Diz que não tem dinheiro para pagar. O DAI vai tentar uma composição para pegar em mudas de plantas, em combustível, em produtos que a cooperativa tenha, que ela precisa de muda de planta para fazer reflorestamento mandado pela Justiça em vários locais da cidade. Por exemplo, a captação de água no Ribeirão dos Índios, né? A obra de lá tem um impacto ambiental, tem que plantar árvore para fazer a compensação ambiental. Tem dívidas, grandes dívidas, que vão de 20, 25 mil até 400, 450 mil reais. Então está na hora desse pessoal acabar com essa cultura de não pagar a água aqui no município, né? Bom, o seu Teixeira ligou para cá, eu não vou identificar mais, Teixeira tem de monte na cidade. Ele disse que no espaço cultural tem advogados que ficam lá, eu não sei a mando de quem, mas me parece que a gente até ligado à prefeitura dizendo, é só entrar com um requerimento na questão do IPTU que vai baixar o valor, viu? Mas diz que estão faltando com a verdade, pois é necessário um laudo com 3 avaliações do imóvel da pessoa, imobiliárias com gente credenciada que faz isso, custa de 300 a 400 reais cada avaliador para ir lá no seu imóvel fazer esse laudo. Depois tem que ter um engenheiro avaliador também com o laudo dele, que é o 4º laudo dessa história. O engenheiro vai cobrar 500, 600 reais para fazer isso. Você vai gastar 1.000, 1.200, 1.500 reais, dependendo do imóvel, para poder protocolar esse requerimento. Então, essa pessoa que ligou para cá pedindo para a OAB investigar isso aqui também, porque esses advogados estão lá enganando a população. Diz que estão empurrando com a barriga, a mando de alguém, enfim, aquela briga política que a gente sabe que sempre existiu aqui na cidade. Eu estou indo para os finalmente aqui do programa, mas antes eu quero dizer que o seu Antônio Pedro Belém, no caso do Marcelo Fernandes, que a gente divulgou aqui, que de 21 processos que sofreu no último período eleitoral, foi absolvido em 20, diz que foi feita justiça, diz que é uma pessoa competente, bem intencionada, então está aqui na página do Hora H no Facebook, mandando essa mensagem, muito obrigado. Nós postamos ontem as informações a esse respeito e outras mais ligadas à questão política aqui da cidade. Eu já estou encerrando o programa, só peço, a nossa produção estava em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, só preciso da informação, se já conseguiu falar e qual é a informação. Eu solicitei um pedido lá e eu estou aguardando para a gente encerrar o programa. Toda a expectativa voltada para o caso Vinícius, toda a expectativa a partir das 3h30 da tarde, quando começam as sessões de julgamento no tribunal, e o caso Vinícius devendo ser julgado hoje, pelo menos está na pauta. Se não houver pedido de vista, adiamento, nada dessa envergadura, nós deveremos então ter o julgamento, e aí vamos saber se o Vinícius fica no cargo ou se ele é tirado do cargo, é cassado e entra o presidente da Câmara até uma nova eleição. Não conseguimos o contato ainda, fechando o programa. Qualquer outra informação na página do Hora H no Facebook, www.facebook.com
facebook.com/HorahTV, facebook.com/HorahTV. Acaba de chegar a informação, a desembargadora Marli Ferreira vai estar lá no tribunal, vai ter o julgamento sim. Agora, se vai ter ser adiado ou não, são outros 500, a gente vai acompanhar. Um abraço, tchau, tchau.